Aleluia! Nós estamos em Bucaramanga, a cidade que o Senhor escolheu para colocar o primeiro SEAP na Colômbia. Nosotros estamos en Bucaramanga, Colombia, en la ciudad donde Dios ha escogido para ser el primer CEPEP de Colombia. Essa noite eu vou falar em português, irmão Roberto vai traduzir porque essa transmissão é para toda a terra. Yo voy a compartir en portugués, el hermano Roberto va a traducir al español porque esa transmisión será transmitida para toda la tierra. Para que todas as igrejas se alegrem conosco e saibam que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Para que todas las iglesias se gocen con lo que el Señor está haciendo aquí. Amén. Grandes cosas. Nós estamos presenciando um verdadeiro avivamento espiritual. Estamos presenciando un verdadero avivar espiritual. Nada é feito pelo artifício humano. Nada es hecho por las estrategias humanas. Tudo começa de uma renovação interior. Todo empieza con una renovación interior. Através da palavra que o Senhor tem falado para a sua igreja. A través de la palabra que Dios ha hablado a su iglesia. Palavra viva que sai da boca de Deus. Palabra viva que sale de la boca de Dios. Palavra que se cumpre e sucedem coisas da obra de Deus. Palabra que se cumple y que ahí las cosas suceden, las cosas acontecen. Isso prova que essa palavra não vem de nenhum homem. Esto demuestra y prueba que esta palabra no procede de ningún hombre. Essa palavra vem de Deus. Esta palabra viene de Dios. E tem feito grandes coisas entre nós. Y ha hecho grandes cosas entre nosotros. Todas as ferramentas que o Senhor tem dado para a igreja através do ministério do irmão Dom Yolan. Todas las herramientas que Dios ha dado a su iglesia a través del ministerio del hermano Dom. Nesses últimos 5 anos têm sido turbinadas. Han sido puestas en turbo. Nesses últimos 5 anos. En estos últimos 5 años. E grandes mudanças têm havido na vida da igreja. Grandes cambios se han producido en la vida de la iglesia. Nós saímos de uma vida convencional da igreja. Salimos de una vida convencional de la vida de la iglesia. E passamos a seguir o exemplo de Jesus de pregar o evangelho do reino nas ruas. Y empezamos a seguir el ejemplo del Señor Jesús, que era de predicar el evangelio en las calles. E o resultado é este. Y este es el resultado. Em todas as cidades aqui da Colômbia que nós visitamos desta vez, En todas las ciudades de Colombia que hemos pasado en esta oportunidad, nós vemos a alegria estampada no rosto de cada um. vemos el gozo en la cara, en el rostro de cada hermano y hermana. Não é uma coisa superficial. No es algo superficial. Se tornou a realidade do viver dos irmãos. Llegó a ser la realidad del vivir de los hermanos. O evangelho do reino está sendo pregado nas ruas. El evangelio del reino está siendo predicado en las calles. E a recepção a nós dada foi uma coisa fora da caixa, excepcional. Y la recepción que hemos recibido en cada lugar es fuera de la caja, es extraordinario. Nós temos consciência de que tudo isso não é para a honra dos homens. Estamos muy conscientes que todo eso no es para la obra del hombre. Tudo isso é para honrar o Senhor e toda a glória seja dada para Ele. Todo eso es para honrar al Señor y toda la gloria sea para Él.
É uma reação espontânea do corpo de Cristo. Es la reacción espontánea del cuerpo de Cristo. Todos os irmãos estão experimentando algo sobrenatural. Todos los hermanos están experimentando, probando algo sobrenatural. Tudo isso começou porque o nosso Senhor Jesus, em Mateus capítulo 9, ele veio à terra não para ficar entre quatro paredes. Y todo empezó porque nuestro Señor Jesús, en Mateo capítulo 9, vino a la tierra no para estar encerrado entre cuatro paredes. Porque a preocupação de Jesus é semear a semente do reino. Porque la preocupación de Jesús es sembrar la semilla del reino. Então ele chegou aqui na terra não para para ensinar dentro de quatro paredes. Él no vino aquí a la tierra para estar enseñando entre cuatro paredes. Então no capítulo 9 de Mateus, versículo 35. Capítulo 9, versículo 35 de Mateo. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Ele andava de cidade em cidade. Él caminaba ciudad tras ciudad. Ele ia de povoado a povoado. Él iba pueblo tras pueblo, aldea tras aldea. É ali que estão as pessoas. Y allí están las personas. Jesus não estava preocupado em montar uma estrutura religiosa. Jesús no estaba preocupado en establecer una estructura religiosa. Ele sabia e conhecia a verdadeira necessidade do homem. Él sabía, él conocía la verdadera necesidad del hombre. O homem que havia se desconectado de Deus pela artimanha do inimigo de Deus. El hombre que estaba desconectado de Dios a causa de la astucia del enemigo de Dios. No jardim do Éden, quando Deus criou o homem confiava plenamente em Deus e na sua palavra. Cuando Dios creó al hombre y le puso en el huerto del Edén, el hombre confiaba plenamente en Dios. E Satanás veio em forma da serpente. Y Satanás, a través, en forma de serpiente, Enganou Eva, engañó a Eva, pondo dúvida na mente dela sobre a palavra de Deus. poniéndole duda en su mente sobre la palabra de Dios. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus disse para Satanás: Y en Mateo 4:4 Jesús le dijo a Satanás: não só de pão viverá o homem, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Então, o primeiro ataque dele para com o homem foi sobre a palavra de Deus. El primer ataque hacia el hombre, dirigido al hombre, fue en cuanto a la palabra de Dios. A sua tática permanece a mesma hoje. Su estrategia sigue siendo igual, la misma, É hasta hoy. por dúvida quanto à palavra de Deus. Ponerle duda a la palabra de Dios. Será que Deus disse? ¿Será que Dios ha dicho? Porque quando Satanás consegue corromper a mente humana, Porque cuando Satanás logra corromper la mente del hombre, a palavra de Deus já não funciona. la palabra de Dios pierde su efecto. A palavra de Deus funciona pela fé. La palabra de Dios funciona por la fe. Quando o homem crê Cuando el hombre cree, na pureza da fé, por la pureza de la fe, a palavra opera. la palabra opera. Então, o ataque do inimigo é sempre para colocar dúvida na mente do homem quanto à palavra de Deus. Por eso la estrategia de Satanás siempre es ponerle duda en el hombre en cuanto a la palabra de Dios. E o homem caiu. Y el hombre cayó. Caiu nessa armadilha. Cayó en esta trampa. E comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Y comió del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. E dessa forma o homem se desconectou de Deus. Y así el hombre se desconectó de Dios. 2 Coríntios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Ali Paulo explica o que aconteceu no jardim do Éden. Ahí Pablo explica lo que pasó en el huerto del Edén. Versículo 3. Desde el versículo 3.
mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Amén. o simplicidad y pureza debidas a Cristo. Antes da queda, a mente humana era simples, era pura quanto a Cristo, quanto a Deus. Antes de la caída del hombre, la mente del hombre era pura, sencilla en cuanto a la palabra de Dios. Quando Deus falava, o homem era simples em receber e obedecer. Cuando Dios hablaba, el hombre era sencillo en recibir la palabra de Dios y obedecerla. Mas depois do engano, Pero después que fue engañado, o homem corrompeu a mente do homem la mente del hombre fue corrompida e se apartou de Deus. y se apartó de Dios. Portanto, apartou-se da simplicidade e pureza que era devido a Deus. O sea, se apartó de la simplicidad y pureza que se debía para con Dios. E assim o homem passou a viver na vaidade. Y así el hombre empezó a vivir en la vanidad. E quem reina sobre o homem Y desde ahí quien reina sobre el hombre é o príncipe desse mundo. es el príncipe de este mundo. É Satanás, o diabo. Es Satanás, el diablo. Todo homem está debaixo dessa escravidão do pecado, da morte. Todos los hombres están bajo esa esclavitud del pecado y de la muerte. Vive em trevas e debaixo de muita angústia e vaidade. Vive bajo tiniebla y con mucha angustia y vanidad. Dessa forma, todo mundo passou a viver debaixo dessas trevas. Así todo el mundo empezó a vivir bajo estas tinieblas. Todos os homens estão doentes, enfermos. Todos los hombres están enfermos E tem um grande vazio dentro de si, y tienen un gran vacío dentro de sí que nada pode preencher. y nada lo puede llenar. E Satanás engana o homem oferecendo as coisas do mundo para preencher o vazio. Y Satanás engaña al hombre ofreciendo las cosas del mundo en el intento de llenar este vacío. E o homem enganado corre atrás do dinheiro, Y el hombre que está engañado corre detrás del dinero, corre atrás dos prazeres do pecado detrás de los placeres del pecado e corre atrás até das coisas legítimas da vida, y aún detrás de las cosas legítimas de la vida, mas nada preenche o pero vazio do nada homem. llena el vacío del hombre. É nesta situação que o nosso Senhor Jesus veio à terra. Es en esta condición que nuestro Señor Jesús vino a la tierra. Voltando para Mateus 9. Ahora volviendo a Mateo capítulo 9, Ele veio e ele percorreu todas as cidades e povoados, ahí dice que él recorrió todas las ciudades y aldeas, ensinando nas sinagogas, enseñando en las sinagogas de ellos, pregando o evangelho do reino. predicando el evangelio del reino. Que é o evangelho do reino? ¿Qué es el evangelio del reino? O homem se apartou do reino de Deus. El hombre se apartó del reino de Se Dios, apartou do governo de Deus, se apartó del gobierno de do Dios, domínio de Deus, del dominio de e Dios, se pertence agora a outro reino, y ahora pertenece a otro reino, o reino das el trevas. reino de las tinieblas. E Deus agora quer restaurar o homem para viver debaixo do governo de Deus. Y ahora Dios quiere recobrar al hombre para que él viva bajo el gobierno de Dios. E o que é que faz o homem voltar para viver debaixo do governo de Deus? É o evangelho do reino. ¿Y qué es lo que hace con que el hombre vuelva a estar bajo el gobierno de Dios? El evangelio del reino. E ele curava toda sorte de doenças e enfermidades. Y él sanaba toda enfermedad y toda dolencia.
porque debaixo do império das trevas, da escravidão do pecado, Porque bajo el imperio de las tinieblas, la esclavitud del pecado, todos os homens estão debaixo dessas doenças e enfermidades. toda la humanidad está bajo estas enfermedades y dolencias. Jesus olhava para as multidões e teve compaixão delas, Jesús miró a la multitud y tuvo compasión de ellas. porque elas estavam aflitas e exaustas. Porque ellas estaban afligidas y desamparadas y dispersas. As pessoas estão em sofrimento. La gente está bajo sufrimiento. As pessoas estão cansadas e esgotadas. La gente está cansada, agotada. Por isso, irmãos, a igreja tem que ir para as ruas. Por eso la iglesia tiene que ir a las calles. Vamos continuar o trabalho que Jesus começou. Vamos a dar seguimiento al trabajo a la obra que Jesús empezó. As pessoas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. La gente estaba desamparada, dispersa, cansada como ovejas que no tienen pastor. E Cristo é o nosso bom pastor. Y Cristo es nuestro buen pastor. Mas o homem preferiu se desconectar de Deus, Pero el hombre prefirió desconectarse de Dios. vive sem pastor. Vive sin pastor. Deus quer trazer o homem de volta para debaixo do pastoreio de Cristo. Él quiere traer a la gente nuevamente bajo el pastoreo de Cristo. É isso que ele está fazendo hoje. Es esto lo que Él está haciendo hoy. Aí, versículo 37, então ele se dirigiu aos seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Rogad pues al Señor de la mies que lance obreros a su mies. A necessidade é muito grande. La necesidad es muy grande. Nós temos milhões e milhões de pessoas nas ruas, todas elas como ovelhas aflitas, exaustas, sem pastor. Hay millones y millones de personas en las calles que están así, agotadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Mas o Senhor está mudando a situação da Colômbia. Pero el Señor está cambiando la situación de Colombia. Faz 2 anos que a liderança foi despertada. Hace como 2 años que el liderazgo fue despertado. O momento de despertar para a mudança necessária chegou. El momento de despertar para el cambio que se necesitaba llegó. E os irmãos líderes aprenderam que a bênção que vem de Deus vem através da simplicidade e obediência à palavra profética. Y los líderes de aquí se dieron cuenta que la bendición de Dios viene por la simplicidad y obediencia a la palabra profética. Assim, nestes 2 anos, os irmãos das igrejas também seguiram essa linha. Y así en esos 2 años los hermanos en las iglesias también siguieron esta misma línea. Os nossos jovens estão sendo ativos Nuestros jóvenes están activos. e os nossos adolescentes, principalmente nesse último ano, algo aconteceu de milagroso. Y especialmente con los adolescentes en este último año, un milagro sucedió. É milagre de Salmo 110, versículo 3. Es el milagro de Salmo 110, versículo 3. Deus está fazendo os adolescentes caírem como orvalho da manhã. Dios está haciendo con que ellos caigan como gotas de rocío por las mañanas. Por que orvalho da manhã? Porque a manhã está chegando. ¿Por qué el rocío de la mañana? Es porque el día está amaneciendo. A vinda do Senhor está chegando. La venida del Señor se está acercando. E a confirmação é esses jovens, adolescentes, até crianças, Y la continuidad es con esos jóvenes, adolescentes, incluso niños.
Deus está formando entre eles um exército. Dios está formando entre ellos un ejército. Entre crianças e adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, algo faz com que a mudança seja rápida. Con los adolescentes, aún los preadolescentes y los niños, algo pasa que el cambio en ellos es rápido. Por causa da simplicidade. ¿Por qué? Por causa de la simplicidad. Jesus falou em Mateus para os discípulos: se vocês não se converterem e se tornarem como uma criança, não poderão entrar no reino dos céus. Jesús le dijo que si ustedes no se convirtieren y llegaren a ser como niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. Por isso, irmãos, nós estamos na era final. Por eso estamos en la era final. A era da chegada da aurora. Estamos en el momento que está llegando la aurora. A prova disso que Deus está formando esse exército de jovens. Y la prueba de ellos es Dios formando ese ejército de jóvenes. As nossas crianças, os nossos adolescentes nos dão uma aula de simplicidade. Nuestros niños y adolescentes nos están dando una clase de simplicidad, sencillez. Eles não têm conceito. Ellos no tienen conceptos. Não tem a bagagem que nós temos bagagem, os mais velhos. Ellos no tienen la carga, el equipaje que nosotros los mayores tenemos. As nossas experiências passadas na igreja. Oh, nuestras experiencias pasadas de la iglesia. Como era antigamente. Oh, como era antiguamente. E você sabe que para todo homem fazer mudança é algo muito difícil. Ustedes saben que para todos los hombres cambiar es difícil. Mas graças a Deus, o Senhor mandou os seus 7 espíritos. Pero gracias al Señor, Él envió sus 7 espíritus. A era do Apocalipse chegou. La era del Apocalipsis ha llegado. 7 espíritos significam Deus hoje opera com seu espírito na força total. 7 espíritus significa que ahora Dios opera con fuerza total. No passado aprendemos 7 espíritos era 7 vezes intensificado. En el pasado aprendimos que 7 espíritus significa 7 veces intensificado. 7 vezes intensificado ainda é número finito. Pero cuando usted pone 7 veces, calcular 7 veces aún es un número que tiene fin. Ainda é número limitado. Aún es un número limitado. Mas 7 espíritos não é um número limitado. Pero 7 espíritus no es algo limitado. É o espírito na sua plenitude. Es el espíritu en su plenitud. Na sua força total. En su fuerza total. Por isso eu tenho tentado mudar um pouco esse conceito de 7 vezes intensificado. Por eso yo estoy tratando de cambiar un poco esa idea de 7 veces intensificado. O espírito na sua força em plenitude. Es el espíritu con su fuerza en plenitud. Que Deus somente manda na era do Apocalipse. Y Dios solo envía eso en el tiempo del Apocalipsis. Essa era do Apocalipse chegou. Encontrou condições na igreja para cooperar com ele. Porque Dios ahora encontró condiciones en su iglesia para cooperar con él. E também até mesmo as coisas exteriores, como a tecnologia da informação, da comunicação. Y aún más, las cosas de la tecnología, la comunicación. Assim como no século XV, Deus precisou esperar a fabricação de papel e a invenção da imprensa para Deus começar a iniciar a divulgação da palavra de Deus. Así como ocurrió en el siglo XV, que se inventó el papel y la imprenta, y Dios tuvo que esperar eso para que la palabra fuera divulgada con intensidad. Hoje Deus esperou a condição da igreja. Hoy Dios esperó la condición de la iglesia, juntamente com a chegada da tecnologia, y junto con eso la llegada de la tecnología,
porque hoje estamos falando essa mensagem aqui. Porque hoy estamos compartiendo este mensaje aquí. Essa mensagem é desfrutada, recebida em todo o globo terrestre. Y este mensaje ahora se recibe casi indirecto en todo el planeta. Cada mensagem dada da palavra profética, Cada mensaje que se da de la palabra profética, na mesma noite já tem as notas da mensagem. en la misma noche ya están los apuntes de los mensajes. Já tem a imersão da palavra de segunda-feira. Ya está la inmersión de la palabra el día lunes. E na segunda já está pronta a imersão da semana toda. Y en el mismo lunes ya está lista la inmersión para todos los días de la semana. E as mensagens estão disponíveis no Instituto Vida para Todos. Y los mensajes están disponibles en el Instituto Vida para Todos. No tempo de Paulo, quando Paulo mandava a carta para a igreja em Éfeso, En el tiempo de Pablo, cuando Pablo escribía a la iglesia en Éfeso, por ejemplo, o portador, quem sabe, levava até meses para chegar. el que llevaba la carta quizás demoraba meses para llegar. E quando ele enviava uma carta para a igreja em Colossos, Y cuando enviaba una carta para la iglesia en Colosos, e depois pedia para que a igreja em Colossos entregasse para a igreja em Laodiceia também ler a carta. y después pedía que esa misma carta fuera leída a la iglesia en Laodiceia. Laodicea. Quanto tempo isso leva? Imagínense cuánto tiempo eso demoraba. Meses, Meses, para não dizer anos. para no decir años. Mas hoje, no mesmo dia, já saem as notas. Pero hoy, en el mismo día, ya salen los apuntes. Ao mesmo tempo, os irmãos da África podem estar assistindo a Al palavra. mismo tiempo, los hermanos de África pueden estar escuchando la palabra. Por isso, o momento que estamos vivendo é um momento único. Por eso el momento que estamos viviendo es un momento único. Vamos valorizar. Vamos a valorar. Por isso, nós precisamos de mais trabalhadores. Por eso necesitamos más trabajadores. A Colômbia recém entrou nesse encargo. Hace poco que Colombia ingresó a esta carga. Nós temos algumas dezenas de CEAPistas de tempo integral. Hay algunas decenas ya de CPVistas de tiempo completo, Mas ainda é insuficiente. pero aún es poco. Vamos pedir ao Senhor para nós termos esse ano ainda pelo menos 100 CEAPistas. Vamos a pedirle al Señor, rogarle al Señor que aún este año alcancemos 100 CPVistas. Embora seja muito necessária a vinda das igrejas, das irmãs, dos irmãos, para um final de semana passar no CEAP. Aunque sí, es muy necesario la venida de hermanas, de las iglesias, aún estar un tiempo aquí en el CEPEP, Para que todos os irmãos e irmãs conheçam, né, o que o Senhor está fazendo. para que todos los hermanos y hermanas conozcan lo que Dios está haciendo. Mas ainda assim nós precisamos de soldados de tempo integral. Pero aún así necesitamos soldados a tiempo completo. Nós passamos por várias cidades já. Ya hemos ido a varias ciudades en este viaje. E em todas essas cidades nós temos visto muitos irmãos expressaram seu desejo de fazer o CEAP. Y en todas las ciudades que pasamos, muchos hermanos demostraron su deseo de participar del CEPEP. Só ontem à noite em Vale do Par, Solo anoche en Valle do Par, parecia que tinha 150 pessoas ali querendo fazer parecía CEAP. que, no sé, 150 hermanos ahí queriendo hacer el CEPEP. Em Cartagena também, não? En Cartagena también fueron más de 100, E onde mais? 120.
Em Barranquilla também. Barranquilla también. Eu acho que hoje à noite ainda tem vários irmãos que também gostariam de participar. Y aún esta noche creo que hay varios hermanos que aún desean participar. Os irmãos recolheram vários folhetos de candidatos. Los hermanos recibieron varias inscripciones llenadas en los formatos, ¿verdad? Los formularios. Nós vamos com muito carinho fazer contato um por um. Con mucho cariño vamos a contactar uno por uno. Vamos encorajar que nós tenhamos rapidamente pelo menos 100 pessoas aqui. Vamos a animar para que alcancemos esta meta de por lo menos 100 hermanos internos acá. E no final do ano nós temos 100 comportores trabalhando. Y hasta fin de año 100 comportores sirviendo. Não, parece pedir muito, Parece que estamos pidiendo mucho, mas o Senhor pode fazer, pero Dios puede hacerlo, porque a necessidade é muito grande. porque la necesidad es muy grande. O que você faz com 30, 40 soldados? ¿Qué se puede hacer con 30 o 40 soldados? Nós precisamos pelo menos 100 para começar. Por lo menos 100 para empezar. Rogai ao Pai, Rogad pues al Padre, ao Senhor da Seara, que mande trabalhadores. al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Mateus 13. Ahora yendo a Mateo 13. Versículo 3. Versículo 3. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Otras, y mientras sembraba, unas semillas cayeron junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Otras cayeron en los pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotaron pronto por no tener profundidad de tierra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Pero cuando salió el sol, se quemaron, y por no tener raíz, se secaron. Outro caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Y otras cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Pero otras cayeron en la tierra, en buena tierra, y dieron fruto, una 100, otra 60 y otra 30 por uno. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. El que tiene oídos para oír, oiga. O que ceapista faz? ¿Qué es lo que un cepevista hace? Estão aprendendo com o modelo de Jesus. Están aprendiendo con el modelo de Jesús. Aprende a jogar semente do reino. Aprende a echar la semilla del reino. Quando A você lançar. lança sementes, Cuando usted lanza sementes del reino, las todas- semillas, perdón. Cuando usted lanza las semillas, nem todas as sementes caem em boa terra. no todas las semillas caen en buena tierra. Hoje nós temos milhões e milhões de cristãos. Hoy hay millones y millones de cristianos. Mas quantos realmente se preocupam com o reino de Deus? Pero ¿cuántos de verdad se ocupan con el reino de Dios? E estas sementes que nós estamos semeando através da colportagem, Y esas semillas que estamos sembrando a través del comportaje,
quantas sementes vão brotar? ¿Cuántas semillas brotarán? E quantas sementes vão crescer? ¿Y cuántas semillas crecerán? Quantas vidas vão viver debaixo do governo de Cristo? ¿Cuántas vidas vivirán bajo el gobierno de Cristo? Nem todas. No todas. Por isso, irmão, não precisam ficar desanimados. Por eso, hermanos, no necesitamos estar desanimados. A nossa função como a igreja em Filadélfia, Nuestra función como iglesia en Filadelfia irmãos, é de buscar vencedores. es buscar, encontrar los vencedores. Quem são os vencedores? ¿Quiénes son los vencedores? Tudo depende de como recebe a palavra de Deus. Todo dependerá de cómo uno recibe la palabra de Dios. A terra para crescer uma semente é o nosso coração. La tierra para que la semilla crezca es nuestro corazón. O coração do homem pode fazer a semente do reino crescer ou não. El corazón del hombre puede hacer con que la semilla del reino crezca o no. Qual é o fator decisivo? ¿Cuál es el factor que cambia todo, que define? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. El que tiene oídos para oír, oiga. É a nossa atitude para com a palavra. Es nuestra actitud para con la palabra. Irmãos, a palavra profética está sendo falada para a igreja. La palabra profética está siendo hablada a la iglesia. Talvez nem todas as pessoas que ouvem a palavra profética recebem de uma maneira adequada. Quizás no todos que reciben la palabra profética la reciben de una manera adecuada. Claro que o nosso trabalho é ajudar todos os irmãos que estão na vida da igreja receberem a palavra adequadamente. Claro, nuestra función es ayudar que todos los hermanos en las iglesias reciban de una manera adecuada esta semilla del reino. Nós estamos em um momento de grande mudança. Estamos en un momento de grandes cambios, de un gran cambio. Em toda mudança, o homem tem dificuldade de fazê-la. Y todo cambio es difícil para el hombre. Então, vamos ajudar com que não percamos ninguém. Vamos ajudar. Vamos a ayudar para que nadie se pierda. Para que todos possam entender o que o Senhor está fazendo nesse momento final. Para que todos logren entender, captar lo que Dios está haciendo en este tiempo final. Com muito amor e carinho. Con mucho amor y cariño. Vamos trazer igrejas para passar um final de semana no CEAP. Traigamos a las iglesias para que estén un final de semana en ese PEP. Vamos trazer as irmãs num final de semana no CEAP. Vamos también a traer las hermanas para que estén aquí por lo menos un fin de semana. Vamos trazer os irmãos homens que tenham dificuldade em entender o que é imersão na palavra. Traigamos también a los hombres que están con dificultad de entender qué es la palabra, la inmersión en la palabra. Passar um tempo no CEAP. Para que estén un tiempo en ese PEP. O Espírito vai ajudar você a ver. El Espíritu le va a ayudar a que veas. O seu coração vai mudar. Su corazón va a cambiar. A sua atitude para com a palavra vai mudar. Su actitud para con la palabra cambiará. Aí o seu coração se tornará uma boa terra. Y su corazón llegará a ser una buena tierra. Agora, com respeito às pessoas que estão nas ruas. Ahora, con respecto a la gente que está en las calles, Nós esperamos que quando nós abordamos uma pessoa com posso orar por você, esperamos que cuando abordemos a las personas ahí con la frase, ¿puedo orar por usted? que a pessoa tenha um coração adequado para receber a Que palavra. la persona tenga un corazón adecuado para recibir la palabra. Que essa pessoa que eu estou pregando, e eu vou deixar livros do Evangelho do Reino nas mãos dela, seja uma boa terra. Yo voy a hacer con que esa persona, voy a dejar libro en sus manos para que a través de eso ella llegue a ser una buena tierra. Mas pela proporção aqui, apenas 1/4 das sementes caiu em boa terra. Pero la proporción que se muestra aquí es que solamente 1 de cada 4 fue una buena tierra. Mas nós podemos mudar essa situação. Pero podemos cambiar esta situación. Como? ¿Cómo?
Versículo 15. Versículo 15. Versículo 14. Perdón, 14. De sorte que neles se cumprem a profecia de Isaías. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. De oído oiréis y no entenderéis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque o coração deste povo está endurecido. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado o endurecido. Isaías estava profetizando contra Israel. Isaías estaba profetizando en contra de Israel. O povo de Israel estava com o coração duro. El pueblo de Israel estaba con el corazón endurecido. Deus mandava profeta após profeta. Dios enviaba profeta tras profeta. Mas o povo tinha um coração endurecido. Pero el pueblo tenía un corazón duro. Ouvia com ouvidos, mas não entendiam. Oían con los oídos, pero no entendían. Viam com os olhos, mas não percebiam. Veían con los ojos, pero no se daban cuenta. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Oían de una manera pesadamente y ellos cerraban sus ojos. Todo o problema está no coração. Todo el problema está en el corazón. Coração é o solo, é a terra. El corazón es el terreno, es la tierra. Então, quando você, como um seapista ou como um comportor, Usted como un cepevista o comportor, ou você como irmão ou irmã da igreja, o usted como un hermano o hermana de la iglesia, você prega o evangelho na rua, usted predica el evangelio en la calle, durante toda a viagem, Durante todo o viagem. nesses dias. durante todo ese viaje en esos días, O irmão Rivelino junto com o irmão Juan Davi. especialmente hermano Rebelino con Juan David. Levanta vocês dois, só para os Por irmãos favor, saberem. póngase de pie los dos, Irmão Rivelino e Juan Davi. Rebelino y Juan David. Eles aproveitavam todas as oportunidades para abordar as pessoas e passar os livros. Ellos aprovechaban toda oportunidad para abordar a la gente, a las personas y sembrar los libros. Milagres aconteciam. Milagros ocurrían. Só hoje no avião, Solo hoy en el avión, Wanda, vem cá, fala um pouquinho rapidamente. Wanda, por favor, venga Você que aquí. fala um espanhol meio portuguesado, Tu mas español que es medio de portugués. o que aconteceu só hoje? Só hoje. ¿Qué es lo que pasó? Solo hoy. Quantas pessoas que vocês contactaram? Amém. No avião. Amém, irmãos? Ô Senhor Jesus. Amém. Hoje no avião. Espanhol? Espanhol. Hoje... Fica aqui no meio, fica aí no meio. Isso. Senhor Jesus. Irmãos, hoje no avião sentamos na silla e imediatamente abordei a pessoa que estava a meu lado. Não? Ele era um matrimônio de Bahia do Par. E, amém, a oração, a palavra profética. Mis livros estavam em cima de la parte del bagaje, de la maletero. E a mim me dá um pouco de medo o avião quando está arriba. Eu vou deixar para o final. Aí comecei a ouvir a palavra de Cartagena. Ó Senhor Jesus. Aí o Espírito me incomodou. Aí eu me levantei. Abri minha mochila, maleteiro, saquei os livros e apresentei para ela. E o irmão disse assim, ¿cuánto es? Eu quero o valor de coração, o que o Senhor colocou em seu coração. Então esse irmão disse assim, eu sou um engenheiro médico e eu quero bendecir sua obra. E ele me deu o valor de 10 livros. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Então, irmãos, aí foi muito forte, muito forte, não? Isso aqui, porque algo muito simples aí no avião. E esse irmão quedou alegre, já passei contato para Juan Paulo, para Yuri, contatarei aí em Bahia do Par. Tem 3 lugares médicos, trabalha com niños de adicção, 10 anos, vienen de la calle, de muitos lugares. Os padres já estão com problemas de drogadicção. Ele cuida desses adolescentes. O que eu hice? Apresentei adolescentes em guerra para ele. Oh, Senhor Jesus! Comecei a mostrar todo o nosso projeto aqui em Colômbia, mostrei esse upper, mandei os links, irmãos. Esse homem quedou muito alegre.
Entonces Él quiere sí que entrar en contacto con los hermanos. Yo creo que el Señor abrió una puerta ahí para ir a hacer algún trabajo. Él tiene 3 centros de atendimiento en Cesar. Entonces, irmão, isso é algo simplicidade, obediência, né? Alabado seja o Senhor. Ele contou apenas um testemunho, Y ese es uno de los testimonios. mas durante toda a viagem são um testemunho atrás do outro. Pero durante todo el viaje hay un testimonio tras otro. Mas deste testemunho parecia que caiu em uma boa terra. Pero este testimonio de manera específica realmente parece una buena tierra. Esse casal estava esperando a palavra. Esta pareja estaba esperando esta palabra. Eles têm 3, se eu não me engano, 3 grandes clínicas multidisciplinar Ellos tienen 3 grandes centros como clínicas multidisciplinares para cuidar de vários tipos de especialidade e inclusive de crianças. para cuidar en varias especialidades, incluyendo a niños. Eles perceberam, irmãos, é o evangelho do reino que vai curar as pessoas. Y ellos se dieron cuenta, es el evangelio del reino el que va a sanar a la gente. Como você pode aumentar as chances da pessoa contactada ter um coração bom, uma boa terra? Aumentar el chance de que la gente que está siendo contactada se alcance ahí una buena tierra. Eu vou ler o versículo 15 de novo aqui. Yo voy nuevamente a leer el versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. De mau grado ouviram com os ouvidos. Y con los ojos oyen pesadamente. E fecharam os... Né? Isso? E Isso. fecharam os olhos. Y han cerrado sus ojos. Para não suceder que... Para que no... Suceda. Que não aconteça. Para que no pase qué. Não passe que. Agora, eu vou falar de uma maneira positiva. Ahora vamos a hablar de una manera positiva. No, agora vamos falar de maneira positiva. Como fazer com que o coração endurecido possa se tornar uma boa terra? ¿Cómo hacer con que el corazón engrosado o endurecido se convierta en buena tierra? Você que está aprendendo a pregar o evangelho do reino nas ruas. Usted que está aprendiendo a predicar el evangelio del reino en las calles. Você deve ter ouvido que o Senhor nos deu um presente na abordagem. Deben haber escuchado que Dios nos dio un regalo en la manera de abordar. Antes era muito difícil você abordar uma pessoa. Antes era muy difícil abordar a una persona. Mas hoje você pode perguntar: posso orar por você? Pero hoy usted tiene esa cosa sencilla que es: ¿puedo orar por usted? E essa abordagem é muito eficiente. Y este abordaje es muy eficiente. Mas se você, ao usar essa frase, Pero si cuando tú usas esta frase, motivado por amor, motivado por amor, não apenas usar como uma técnica. no solo usando esto como una técnica, Como você pode usar essa frase motivado pelo amor de Deus? ¿cómo puedes usar esta frase motivado por el amor de Dios? Daí, irmãos, ano passado Deus nos deu um outro presente, Entonces el año pasado Dios nos dio otro regalo, que é a imersão na palavra. que es la inmersión en la palabra. Você vai perceber que não depende da sua capacidade e da sua força ou poder. Y usted se dará cuenta que no depende de su capacidad, fuerza o poder. Você usa a palavra que Deus falou com você na imersão. Usted usa la palabra que Dios le habló en la inmersión. Ainda que no seu conceito parece que não tem nada a ver. Aunque en su concepto parece, no, eso no encaja. Mas usa. Pero úsalo.
essa palavra vai funcionar. Porque esta palavra va a funcionar. Por isso, antes de você sair e abordar aquela pessoa com posso orar por você, Por eso, antes que usted salga y aborde a la persona con la frase ¿puedo orar por usted? faça imersão. Haga inmersión. Deuteronômio 6, inculcar a palavra de Deus no nosso coração. Deuteronomio 6, inculcar la palabra en nuestro corazón. Gravar a palavra de Deus em nós. Grabar la palabra de Dios en nosotros. De tanto você repetir, falar, orar, Tanto que usted habla, repite, ora, habla. a palavra é um veículo que traz Deus para você. La palabra es un vehículo que trae Dios hacia dentro de ti. Traz a vida de Deus, a graça de Deus e a realidade de Deus. Tras la vida, la gracia, la realidad de Dios dentro de uno. Traz o amor de Deus. Trae el amor de Dios. Então, quando você sai na rua, você está pela imersão na palavra, cheio do amor de Deus. Entonces, cuando usted sale a la calle a través de la inmersión, usted está lleno del amor de Dios. Assim, quando você fala, posso orar por você? Y así cuando usted le dice a la gente, ¿puedo orar por usted? Você fala cheio do amor de Deus. Lo dices lleno del amor de Dios, Cheio da realidade daquela palavra. teniendo la realidad de aquella palabra. Essa palavra sai diferente. Y esta palabra sale de una manera distinta. Antes pode sair tecnicamente bem. Quizás anteriormente salía de una manera técnicamente buena, Mas dessa vez você talvez até fala meio gaguejando. pero quizás ahora usted habla hasta un poco tartamudeando, Pero você fala com realidade. pero lo dices con realidad. Cheio do amor de Deus. Fluye el amor de Dios. A pessoa recebe, posso orar por você? ¿Puedo orar por usted? Ele recebe uma infusão de vida. Y esta persona recibe una infusión de vida Imediatamente tocado. y inmediatamente es tocada. O coração se torna uma boa terra. Y el corazón se convierte en una buena tierra. E se isso acontecer, Y si esto pasa, eu vou ler essa segunda parte do versículo 15 de uma maneira positiva. y ahora voy a leer este versículo 15, la segunda parte, pero de una manera, un punto de vista positivo. O que vai suceder? ¿Qué va a pasar? Vai suceder que essa pessoa vai ver com os olhos, Sucederá que esa persona verá con los ojos, vai ouvir com os ouvidos, oirá con sus oídos, vai entender com o coração entenderá con el corazón, e vai se converter se convertirá e será por Jesus curado. y será sanada por Jesús. Então aí você aumenta as chances de achar uma boa terra. Ahí, con esto usted potencializa el chance de encontrar una buena tierra. Por isso, bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem. Entonces, versículo 16, bienaventurado vuestros ojos porque ven E os vossos ouvidos, porque ouvem. y vuestros oídos porque oyen. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. E ouvir o que ouvis e não ouviram. Y oír lo que oís y no lo oyeron. O que é a parábola do semeador? ¿Qué es la parábola del sembrador? Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino. Versículo 19 lo explica. Todo el que oye la palabra del reino, con alguno oye la palabra del reino. Em Mateus 9, nós vimos que Jesus veio aqui na terra percorrendo as cidades e aldeias. En Mateo capítulo 9 vimos que Jesús vino aquí a la tierra recorriendo ciudades y aldeas Para pregar o evangelho do reino. para predicar el evangelio del reino. E Mateus 13 Pero en Mateo 13 mostra que o que Jesus fazia em Mateus 9, na verdade, era lançar a semente do reino. Mateo 13 nos muestra que lo que Jesús hacía en Mateo 9 a la verdad era sembrar la semilla del reino. Porque a palavra que nós estamos
semeando é a palavra do reino. Porque a palavra que estamos sembrando é a palavra do reino. É a palavra do evangelho do reino. É a palavra do evangelho do reino. Quanto tempo nós temos, Jorge? Quanto tempo nós Quanto tempo temos? temos, Jorge? Já chegou, não? Já chegou o tempo, não? Tá. Então, não, né? Então, eu vou antecipar o assunto que eu vou falar amanhã, então. Então, vou fazer um antecipo de lo que vamos compartilhar amanhã. A vida da igreja, A vida da igreja. nós temos que mudar um pouco do nosso conceito quanto à vida da igreja. Necesitamos cambiar um pouco nosso conceito sobre a vida da igreja. Nós passamos anos e anos, graças a Deus, recebendo a palavra do Senhor. Passamos ano tras ano, graças ao Senhor, recebendo sua palavra. O irmão Dong tem sido fiel para ministrar a palavra de Deus para nós. O irmão Dom ha sido fiel, ministrando a nós a palavra de Deus. E diversos servos do Senhor em toda parte da terra também têm sido fiéis em entregar essa palavra para as E igrejas. muitos servos de Deus nessa terra também han sido fieles em transmitir a palavra de Deus para nós. Mas por causa do nosso legado do cristianismo do passado, Pero por causa de nossa herência do cristianismo no passado, nós ainda encarávamos a palavra profética como uma boa mensagem. aún veíamos a palavra profética como bom mensagem. Ministrávamos também como uma boa E mensagem. também lo ministrávamos como bom mensagem. Mas hoje nós temos que ver um pouco diferente. Pero hoje necessitamos vê-lo de uma maneira pouco distinta. Irmãos, a palavra não é meramente uma boa mensagem. A palavra não é solo bom mensagem. Porque em Ezequiel 33, Porque em Ezequiel 33, quando chegou o momento de Deus restaurar o povo de Deus, porque quando chegou o tempo de que se fuera restaurado o povo de Deus, chegou o momento de reconhecer que havia um profeta em Israel. chegou também o momento de reconhecer que havia profeta em Israel. Aí começa a mudar tudo. Aí todo começa a cambiar. Esse é o nosso momento na igreja. E este é nosso momento na igreja. Mas Israel ainda estava acostumados à maneira antiga de ouvir profeta. Pero Israel aún estava acostumbrada à maneira antiga de escuchar o profeta. Que um profeta seja como se fosse um bom profissional de entretenimento. Ou que o profeta seja como bom profissional para entretener a la gente. Que ele venha apresentar uma boa mensagem. Que ele presente bom mensagem. E nós, então, a audiência é como uma banca de juízes. E o auditório, a audiência é como jurado. Hoje foi boa a mensagem. Hoje tuvo boa mensagem. Hoje não foi tão boa. Hoje não foi tão boa. Ele podia ter falado assim. Ele podia haver falado assim. Mas Deus quer mudar a nossa maneira de ouvir a palavra. Pero Deus quer cambiar nossa maneira de escuchar a palavra. Não estamos mais preocupados em boas mensagens. Já não estamos mais preocupados com buenos mensagens. Devemos estar preocupados, irmãos, de realizar a obra de Deus. Devemos estar ocupados em realizar a obra de Deus. A palavra de Deus tem que produzir. A palavra de Deus deve produzir. Não é apenas entreter o povo de Não Deus. só é entretener al pueblo, Para o povo julgar se é bom ou se não é bom. para que o pueblo juzgue se isso está bem ou mal. Na verdade, ele tem que fazer a igreja trabalhar. La verdad, la palabra debe hacer con que a igreja trabaje. Mas você falou, mas no passado eu ouvia boa mensagem, isso não me incomodava. Você pode dizer, no passado eu escutava buenos mensajes e isso não me molestava. Eu vivia na minha zona de conforto. Estava em minha zona de comodidade. Ia para a Me igreja, né,
os irmãos me respeitavam. Oh, yo iba a la iglesia y los hermanos me respetaban. Ou eu falava uma bela mensagem Ahí yo daba un buen mensaje. e os irmãos me aplaudiam. Y los hermanos me aplaudían. Irmãos, Deus quer que a igreja produza para Ele. Hermanos, Dios quiere que la iglesia produzca para Él. O povo de Deus no Antigo Testamento já era comparado como uma vinha. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento es comparado como una viña, una vid. A igreja também é uma vinha. La iglesia también es la viña, Tem que entregar o fruto para o Senhor de tempo em tempo. que necesita cada cierto tiempo entregar los frutos para el Señor. Então, a atitude para com a palavra tem que mudar. Entonces la actitud para con la palabra debe cambiar. Não é ouvir passivamente a palavra, No es oír de una manera pasiva la palabra, mas é receber com o coração pronto para praticar. pero es recibir la palabra con un corazón listo para practicar. Senhor, eu quero participar dessa produção. Señor, yo quiero ser parte de esta producción. Como eu posso ser útil nesse contexto de hoje? ¿Cómo yo puedo ser útil en el contexto actual? Ainda que se eu tenho dificuldade de ir para a rua, Si yo aún tengo dificultad de ir a la calle, talvez até por dificuldade física, y quizás aún una dificultad física, mas eu posso, una limitación física, eu posso fazer parte da produção, não posso? pero aún así puedo ser parte de la productividad. ¿Sí o no? Posso orar, Puedo orar, posso apoiar puedo apoyar, com ofertas, ofrenda, com encorajamento, aliento, cuidando das coisas dos irmãos. cuidando las cosas de los hermanos. Mas ainda que eu não seja um comportor, Aunque yo no sea un coportor, eu posso ter experiência. puedo tener experiencias. Eu posso pedir para um comportor me ajudar a ter experiência na rua. Puedo pedir que un coportor me ayúdeme a tener experiencias en las calles. Irmãos, vamos mudar de atitude para com a palavra. Hermanos, cambiemos de actitud para con la palabra. Não mais atitude passiva. No más actitud pasiva. Agora uma atitude ativa. Ahora la actitud es activa. Eu quero ser produtivo. Quiero ser productivo. Vou falar só até aí. Voy a compartir hasta acá. Vamos deixar para amanhã. Vamos a dejar lo demás para mañana. Amém. Jesus é o Senhor. Amén. Jesús es el Señor.